amigos e camaradas. Em primeiro lugar, uma saudação à direção do Operário, associação de grandes tradições democráticas que hoje também, por resultado da pandemia, conhece acrescidas dificuldades. Para eles, a nossa solidariedade para que façam um esforço para que mantenham esta coletividade aberta, na certeza que podem, assim, contribuir por um serviço para a democracia, para o povo da Marinha Grande. Aqui estamos de novo a assinalar essa data memorável do 18 de janeiro de 1934, prestando homenagem aos valorosos combatentes que nesse dia se levantaram contra o fascismo, em defesa da sua dignidade como homens livres e trabalhadores, pelo seu direito à organização sindical autónoma, contra a exploração por melhores condições de vida, por uma sociedade mais justa. Ao evocarmos o 18 de janeiro, se a nossa primeira lembrança vai para os revolucionários de 1934, que no seu conjunto sofreram mais de 250 anos de prisão e alguns foram condenados à morte pelas terríveis condições que lhe foram impostas, não podemos também deixar de prestar uma sentida homenagem, também neste dia, a todos aqueles que lutaram contra o fascismo e foram vítimas da mais feroz repressão. O 18 de janeiro de 1934, com a dimensão e as características que assumiu aqui na Marinha Grande, só foi possível pela existência de uma classe operária experiente e temperada na luta, uma combativa organização de classe e sindical e pela existência de um partido comunista ligado às massas e às mais profundas aspirações dos trabalhadores e do povo. Sabemos que os revolucionários de 18 de janeiro não venceram nesse dia. Era enorme a desproporção de forças e de meios. Mas a derrota não significou rendição. Não tardou que novas, grandes e pequenas lutas sociais e políticas viessem à luz do dia para revelar a coragem e a dignidade e a combatividade da população trabalhadora e do povo da Marinha Grande. Lutas que custaram aos melhores filhos desta terra centenas de anos de prisão. Foi com as lutas, com as de 1934, que se lançaram as sementes do futuro que haveria de germinar e conduzir à conquista da liberdade, da democracia do nosso povo. Foi com o contributo e o exemplo de homens e mulheres, como os do 18 de janeiro, e com a luta de gerações seguintes que se fez caminho até à Revolução de Abril. Essa revolução, cujos valores de liberdade, democracia, desenvolvimento económico, justiça social e independência nacional, a candidatura de João Ferreira, que aqui se nos agrega, assume na sua integral dimensão. Sim, esta é uma candidatura dos que se reconhecem e se sentem herdeiros daqueles que durante décadas estiveram na linha da frente dos combates e pela liberdade e pela democracia. Não se duvide, aqui residem os seus herdeiros desses combates. Quem muitas vezes ficou sozinho na clandestinidade e se manteve firme no combate que deu uma contribuição decisiva para o seu derrume, é também quem hoje se encontra na posição de lhes barrar o caminho. Nenhum truque eleitoralista de quem fica à frente ou de quem apaga a realidade de que é, pelo reforço da candidatura de João Ferreira, a candidatura mais consequente, que melhor se garante o combate em defesa dos seus valores. A candidatura que propôs combate determinado às causas que estão na origem, que criam um caldo de cultura, para que possam moderar projetos reacionários que mais não visam que servir os interesses do capital monopolista. Não se combatem estes projetos se continuarmos a apostar nas políticas que dão espaço à revolta e indignação popular ou nos protagonistas dessas políticas. Sim, esta é uma candidatura única, uma candidatura singular, e a campanha eleitoral está a confirmá-lo.
Uma candidatura cuja singularidade não se traduz apenas em palavras, mas numa permanente intervenção e ação de combate em defesa da causa dos trabalhadores e do povo. Uma candidatura empenhada no aprofundamento da democracia, em muitos domínios e empobrecida por anos de governação de política de direita nas suas diferentes dimensões, política, económica, social e cultural, e crescentemente mutilada pelo enfraquecimento das garantias e da negação do exercício dos mais elementares direitos de expressão, participação e intervenção social e política dos trabalhadores e do povo. É uma evidência que esse traço de regressão democrática se reconhece não apenas nas práticas e medidas legislativas e restritivas, limitadoras dos direitos sociais e laborais dos trabalhadores, que vimos aprofundarem-se nestes anos do século XXI numa degradada situação social que condiciona e aprisiona milhares de trabalhadores à precariedade e aos mecanismos da exploração e da dependência. Retrocessos graves que se refletiram no plano da democracia participativa, nos direitos de organização e ação sindical, com a proibição da atividade sindical, com a perseguição e repressão aos dirigentes sindicais e ativistas e a todos aqueles que assumem a defesa dos interesses dos trabalhadores. Retrocessos que levaram ao refinamento dos mecanismos de pressão e repressivos limitativos dos direitos e liberdades individuais, mesmo no simples direito à sindicalização. Mas traços de regressão democrática que se encontram também nas práticas da subordinação do poder político ao poder económico, que estão na origem dos casos de corrupção, pelas sistemáticas tentativas de controle do poder judicial, por crescente processo de domínio e de concentração pelo grande capital na grande comunicação social. E com muita evidência, pela sujeição crescente aos condicionalismos e à chantagem de um poder que alienou a decisão soberana dos povos em importantes e decisivos domínios e a entregou a centros de decisão cada vez mais longínquos, sem controlo e subordinados a um diretório de grandes potências nos domínios económico, orçamental, monetário e do património do país. Traços de regressão democrática autoritárias que, a pretexto da epidemia e do estado de emergência, assumem uma preocupante dimensão e que certas forças sopram, criminalizando a luta e promovendo e justificando a suspensão de direitos, liberdades e garantias. Temos afirmado que os poderes do Presidente da República dispõem, se usados na boa direção, permitiriam, pela sua influência, assegurar políticas ao serviço do povo e do país. Tal como temos afirmado que a sua ação, se determinada e corajosa, permitiria impedir ou atrasar medidas lesivas dos interesses populares, o que não tem acontecido nem agora com Marcelo Rebelo de Sousa, nem antes com outros protagonistas. A Constituição precisa ter na Presidência da República o que até hoje não tem tido. Um Presidente que a defenda, cumpra e faça cumprir. Dizem que o camarada João Ferreira fala muito da Constituição. Faz bem, porque falar dela é ir às raízes da Revolução de Abril, que se transformou no ato e no processo mais moderno e mais avançado da nossa época contemporânea. Uma candidatura que assuma compromissos solenes de defesa do aprofundamento do regime democrático, como faz a candidatura de João Ferreira, assente no rigoroso respeito da Constituição, combatendo desfiguramentos e deliberados empobrecimentos. A candidatura que assume a defesa de um Portugal construído com a participação de todos os portugueses. Um Portugal fundado no respeito e na garantia da efetivação dos direitos e liberdades fundamentais. A candidatura que sabe que a democracia política significa liberdades individuais e coletivas, pluralismo, eleições e participação direta do povo. Um regime de liberdade no qual o povo decide efetivamente do seu destino. Que está comprometida com o combate à corrupção
ainda às suas causas profundas e dotando as entidades competentes com os meios adequados para cumprirem a sua missão e assegurando um novo rumo para a justiça que se quer mais igualitária, acessível e próxima dos cidadãos. Uma candidatura que luta por um Portugal aberto ao mundo, que privilegia e promove relações multilaterais entre Estados soberanos e iguais em direitos em todos os continentes. Uma candidatura amante da paz e da nossa pátria. Por isso, esta é a hora em que se torna imperioso convocar todas as energias, todas as capacidades e toda a disponibilidade e determinação para ampliar a corrente de simpatia e apoio à candidatura de João Ferreira e da luta que transporta pela afirmação e concretização de um projeto de democracia nas suas diversas dimensões. Uma candidatura que apenas tem um compromisso com o povo e o único pacto que aceita é defender a Constituição da República Portuguesa e o caminho que ela preconiza. Por isso aqui estamos, empenhados nesta importante batalha para colocar como Presidente da República quem assuma os valores que a Constituição comporta, quem incorpora no seu projeto, quem quer retomar os caminhos de abril que nela estão inscritos. Há quem queira decidir pelo povo e tenha decretado já um vencedor. Mas não há vencedores antecipados e é no fim que se contam os votos e se confirmam os resultados. É por isso que precisamos lutar até ao fim, esclarecendo a importância da candidatura de João Ferreira para dar força à luta pela verdadeira mudança que o país precisa. Temos muito trabalho pela frente, muito ainda a fazer na mobilização para o voto, para que ninguém falte, para que nenhum voto se perca. Até o último dia é hora de ir ao encontro dos portugueses, dizer-lhes que a solução não é a abstenção, que não é hora para se ficar calado ou desistir, que o voto na candidatura de João Ferreira é o voto que, como nenhum outro, expressa a exigência de mudança para uma vida melhor. O voto num candidato que esteve nos últimos anos e continua a estar em todos os combates decisivos para a defesa dos interesses vitais do nosso povo. E essa é uma forte razão para apoiar e votar em João Ferreira, porque o voto na sua candidatura nunca será um voto perdido nem traído. Seja qual for o resultado, precisamos dar mais força à força, porque a seguir às eleições a vida continuará, os problemas estão aí, precisamos que esta candidatura tenha uma forte votação a pensar no presente, mas virado para o futuro, para a luta que vai ter que ser travada. Por isso, esta é a candidatura que conta para todas as batalhas do presente e do futuro. E é esta a sua grande utilidade e uma razão suplementar para apoiar a candidatura de João Ferreira. O voto mais seguro e consequente na derrota de projetos antidemocráticos e de confronto com a Constituição da República Portuguesa e no aprofundamento da democracia que não se esgota no ato de votar, seja a 24 de janeiro, seja nas eleições que se seguirão. O voto que influenciará o rumo da vida nacional no sentido do desenvolvimento, do progresso. O voto que, com coragem e confiança, abrirá um horizonte de esperança na vida deste país. Sim, camaradas e amigos, temos que transmitir esta mensagem. Que viva a candidatura de João Ferreira. Vai valer a pena votar em João Ferreira.